Seja ela com espinhos, com pedras ou fértil, o seu coração funciona como a terra, a palavra de Deus como uma semente, e nós cristãos como semeadores. Mas ainda assim, o nosso coração também funciona como a terra. Ficou confuso? Volte e ouça de novo que você vai entender. Paz do Senhor, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, e se não estiverem, eu estou aqui para jogar uma semente capaz de destruir o mais afiado dos espinhos e a mais resistente das rochas, e limpar a sua terra, a palavra de Deus. Esse vídeo não vai ser muito comprido, é só para falar mesmo sobre o que acontece com a semente em cada tipo de terra, ou seja, o que acontece com a palavra em cada tipo de coração. Jesus, durante seu ministério aqui na terra, costumava usar parábolas para transmitir suas mensagens. As pessoas que tinham a mente aberta para o reino de Deus e recebiam os segredos desse, conseguiriam entender a mensagem. Os discípulos, por exemplo. Mas e aquelas pessoas na multidão que tinham a mente fechada e ouviam Jesus por ouvir? Essas pessoas não conseguiriam compreender nada. Na verdade, elas não entendiam nada que Jesus falava. E a palavra é muito preciosa. Então Jesus disse, não jogue pérolas aos porcos. A explicação disso? Não jogue uma palavra tão preciosa para qualquer um. E num dia fatídico do ministério de Jesus, ele se sentou perto do lago da Galileia, cercado de gente, e começou a contar uma história. Um semeador saiu para semear. Ele espalhou várias sementes. Uma parte dessas sementes caíram na beira do caminho. Vieram os passarinhos e pegaram. Uma outra parte das sementes caíram em solo com pedras e pouca terra. E nessa pouca terra a planta conseguiu brotar. Porém, quando veio o sol queimou essas plantas e elas secaram porque elas não tinham raízes. Uma outra parte das sementes caiu no meio dos espinhos. Esses cresceram e sufocaram as plantas. E por último, uma parte das sementes caiu em solo fértil, onde eles deram 100, 60, 30 grãos por um. Essa é a parábola do semeador. Está em 3 dos 4 evangelhos e é uma forma de dizer que existem vários tipos de pessoas e cada uma recebe a palavra de uma maneira diferente. Eu vou explicar, segundo Jesus Cristo, cada uma delas para você. E eu gostaria que você identificasse que tipo de terra você é. Primeiro, aquelas sementes que caíram na beira do caminho e o passarinho levou embora. Ou seja, são aquelas pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus e não entendem. Logo vem o inimigo e tira a mensagem dela. Eu conheço esse como os famosos esquentadores de banco. São aquelas pessoas que estão na igreja, estão ouvindo a mensagem ser pregada, mas não buscam compreendê-la. Ou seja, não põem em prática e logo o diabo simplesmente toma isso delas e elas continuam no mundo. O meu conselho, caso você seja esse tipo de semente, procure orar antes de ler a palavra, procure orar buscando entendimento, porque sabedoria, gente, sabedoria Deus dá de graça, o resto Ele molda. Então busque o entendimento da palavra, para que você possa compreender e colocar em prática. E assim você vai se tornar uma ameaça para o inimigo, para ele não tirar a palavra do seu coração. Por segundo, temos aquelas sementes que caíram em solo com rochas. As plantas conseguiram crescer porque tinha pouca terra, mas logo veio o sol e elas torraram porque não tinham raiz. São as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam com alegria, porém quando vêm os sofrimentos e as perseguições, elas esquecem de tudo. Posso dizer para você que isso deve representar uns 90% dos crentes, porque a maioria de nós, por fraqueza, a gente foca nos nossos problemas e Jesus vai meio que apagando. Pedro fez isso. Quando ele andou sobre a água, ele estava olhando para Jesus. Porém, veio o vento, ele ficou com medo e o seu foco se perdeu. Nessa hora que ele afundou. Caso você seja esse tipo de semente, eu te recomendo que todas as suas preocupações, aquilo que tira o seu sono, os seus problemas, perseguições, tudo seja entregue para Deus por meio de oração e súplicas. E em troca, Ele vai te dar uma paz que o mundo não perturba e que nem pertence ao mundo. A paz de Cristo vai te guiar para que você não perca o foco. Foque em Jesus Cristo somente e não no ser humano. Lembre daquela frase de Facebook, não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas. Mostra para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Por terceiro, vem aquelas sementes que caíram no meio dos espinhos,
os espinhos cresceram e sufocaram essa planta. No caso, são as pessoas que escutam a mensagem de Deus, mas a ilusão do mundo, de riquezas e tudo que o mundo pode oferecer acabam cegando e sufocando a mensagem. Essas são as que eu conheço, pelo menos, como pessoas do mundo. São aquelas pessoas que estão indo para a igreja e tudo mais, frequentando, mas elas se recusam a aceitar a Cristo, justamente porque o mundo ilude. O inimigo consegue iludir através de riquezas, de poder, de glória e essas coisas, que é tudo mentira. E é por isso que é tão difícil você convencer uma pessoa a aceitar Jesus num apelo, no final de um culto. Por causa disso, o mundo ilude. Se você for esse tipo de semente, eu te digo que farra, bebedeira, drogas, conversa suja, palavrão, muito dinheiro. Se você pensa que todas essas coisas vão te trazer real felicidade, creia, não vão. Tudo isso é ilusão e o diabo mente tanto na sua orelha que ele te convence que isso é ser feliz. Não é ser feliz, isso é estar alegre. Um momento de alegria e felicidade são diferentes porque a alegria é só momentânea. A felicidade ela é constante e ela é interna. Felicidade não é tudo aquilo que enche os seus olhos. A felicidade ela está aqui dentro e é o Espírito de Deus que a traz. Você pode se encher de tudo isso para tentar preencher o vazio que você sente. E todo homem sente, mas não vai preencher nunca. Ao contrário, você vai mais e mais. Mas só o Espírito de Deus que realmente preenche e traz a verdadeira felicidade e paz. Se você tem medo de se entregar para Deus porque você sente no seu coração que você está perdendo alguma coisa, acredite, o diabo te segura com correntes que você não enxerga. O pecado te faz escravo. Cristo te torna realmente livre, porque Deus não te obriga a nada. Ele quer te convencer. Da mesma maneira que eu estou tentando fazer isso com você. Eu estou tentando convencer você de que nada você perde se entregando para Deus. Você só tem a ganhar. E não falo de riquezas, dinheiro, casa. Eu estou falando de uma paz que você sente aqui que o mundo não vai perturbar. Vida feliz é só com Deus, não esquece disso. Se um dia você ouvir na igreja quer aceitar a Jesus e você ainda não aceitou, acredite, o diabo vai rechear sua cabeça de besteira se você ficar pensando demais. Se entrega, é uma experiência que vale a pena para a vida toda. E por último, a quarta semente, aquela que caiu em solo fértil, deu 100, 60, 30 grãos por um. Essas são as pessoas que escutam a mensagem de Deus e frutificam, espalham, praticam. Esses são os cristãos que Deus realmente procura. Se você é essa semente, o meu conselho é busque cada vez mais. Se você é do tipo de pessoa que frutifica 30 grãos por um, procure 60, 100 grãos por um, que você possa frutificar cada vez mais, porque praticar a palavra não existe contraindicação, nem de Deus e nem médica. E o fim de tudo isso é: a palavra de Deus é uma semente e nós cristãos estamos semeando. Porém, o nosso coração ainda é uma terra e tem que ser uma terra fértil. Agora, a graça de Deus é um regador. E apesar de tudo que o inimigo vai te contar, mentiras, a graça de Deus nos rega constantemente. Então, cultive no seu coração uma terra fértil. Porque quando você frutificar realmente e der 30, 60, 100 vezes mais do que foi semeado, você vai perceber que você achou um tesouro insubstituível, que é o reino de Deus, e encontrou a verdadeira felicidade na sua vida terrena. Deus abençoe vocês por assistirem. Lembre que a palavra de Deus ela é uma só e o Espírito também. Brecha para o inimigo, cada um dá do seu jeito de acordo com a terra que cultiva. Então não se espelhe em ninguém para aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é perfeita. Ela não tem erros. Então não se espelhe nos erros das pessoas. Simplesmente aceite e frutifique. E lembrem-se, não sejam somente ouvintes da palavra, mas vivam a palavra.